Uma das marcas de um recomeçar tem a ver com o reconhecer da nossa incapacidade de começar algo sozinhos. Antes de começar algo, eu tenho que me encontrar com aquele que é o começo, porque ele vai dar voz de sentido a toda a minha vocação. E tudo que estaremos fazendo, é ele que começou. Porque não estou simplesmente fazendo coisas porque a minha visão não é universal abstrata, mas eu estou me relacionando com aquele que é o princípio de todas as coisas. Então ele sustenta todas as coisas pela força da palavra do seu poder. Tem um outro homem que eu acho incrível, que também foi um legislador, chamado Paulo. E você vai perceber nesse homem chamado Paulo características muito parecidas com Moisés. Um homem que, segundo Atos 22:13, fala: eu nasci em Tarso da Cilícia, criei-me nessa cidade, fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Olha o que Paulo está falando aqui nesse texto de Atos 2. Ele fala: eu fui ensinado aos pés do maior rabino desse tempo. Eu tenho formação intelectual, eu já sou um homem que tem maturidade, eu me sinto pronto. Olha aí, mais um homem que se achava pronto. Ele tinha uma vocação genuína, sim ou não? O zelo dele por Deus era legítimo, sim ou não? Mas vocação sem chamado de Deus funciona? Vocação sem um encontro com Deus funciona? Não. E ele achou que ele poderia começar algo sem o Deus que é o começo de todas as coisas. E toda vez que você começa a fazer algo confiando na sua capacidade, sem se relacionar com aquele que é o começo de todas as coisas, você vai ter que chegar num lugar de recomeçar. E ele estava numa estrada chamada Estrada de Damasco. E ele teve um encontro. Era uma luz, mas ao mesmo tempo era uma voz. Quem era? Estão entendendo que todos esses homens se encontraram com a mesma pessoa? Com quem que esses homens se encontraram para poder recomeçar algo na história? Porque desistiram daquilo que tinham começado sozinhos. E Paulo teve que ficar cego por 3 dias para poder restaurar toda a sua visão. Um homem que recomeçou a partir de um encontro com o começo, com um princípio, com a origem, com aquele que é o começo e o fim de todas as coisas. Recomeçar é reencontrar com a pessoa do Filho de Deus, que é o princípio de todas as coisas. O que fazemos é a partir de uma relação com Deus ou é a partir apenas de uma iniciativa pessoal nossa? Então, a minha pergunta não é o que você faz, mas é a partir de que relação você está fazendo. Você está fazendo a partir de uma relação com a palavra de Deus, que é o princípio criador e sustentador das coisas, ou você está fazendo a partir de uma iniciativa, porque você acredita que tem que fazer alguma coisa apenas? Qual o problema? Que começar coisas sem o começo de todas as coisas é puro cansaço. É você investir tempo, recurso. Às vezes eu tenho a impressão que nós gastamos mais tempo tentando resolver aquilo que não era para ter feito do que fazendo o que era para fazer. E por último, ninguém recomeça sozinho. Eu preciso do Senhor e do próximo. Porque quando Moisés teve um encontro com o Filho de Deus, que é o princípio de todas as coisas, que fala: eu vou recomeçar, mas agora eu sou o que vai fazer as coisas. Moisés disse assim: mas eu não vou conseguir. Ele disse: tudo bem, eu vou com você e eu vou colocar alguém do seu lado que acredite em você. Eu vou colocar alguém do seu lado que acredite que o que eu estou falando com você é de Deus. E tudo que você vai falar é de Deus. Eu vou colocar alguém do seu lado que acredite em você. Por quê? Porque ninguém consegue recomeçar sem encontrar com o Senhor, que é o princípio, e sem encontrar com alguém
que vai ser aquela pessoa que vai te dar suporte para que você faça o que você foi chamado para fazer. Ninguém recomeça só. Quem foi a pessoa-chave na vida de Moisés para ele poder ser quem ele tinha que ser? Arão. Olha que lindo isso, cara. Deus colocou do lado dele um irmão. Alguém que acreditava. E eu acredito que o que você está falando é de Deus. Alguém que ficou ombro a ombro com Moisés. Você precisa de um encontro com o Senhor e você precisa se cercar de pessoas que acreditem no que Deus está fazendo. Talvez você hoje não só tenha um encontro com o princípio, com aquele que quer começar algo na sua vida, como também assumir um compromisso com o que Deus está começando na vida da pessoa que está do seu lado. E dizer para ele: você acredita que você está vivendo um tempo de recomeçar? Você acredita na falência das suas iniciativas pessoais e na inauguração de algo de Deus na sua vida? Então eu quero estar do seu lado quando isso acontecer. Eu quero te ajudar. Eu quero ser parteiro. Nós não podemos mais ter coveiros nas nossas comunidades de fé. Precisamos de homens que ajudam a fazer nascer, que acreditem. Isso é congregar, é encorajar um ao outro, é exaltar um ao outro, é manter o outro na posição dele. Paulo teria condições de recomeçar sozinho? Quem foi a primeira pessoa chave na vida de Paulo para ele recomeçar? Primeiro foi Ananias. O cara era muito doido, né? O que seria de Paulo se não fosse Ananias? E eu queria te dar um conselho. Ao invés de você perambular pela cidade procurando um lugar que te ame, assuma um compromisso em encontrar um lugar para amar. Porque amor não se cobra, amor se dá. Amor que se cobra não é amor, é ressentimento. Quando todo mundo assumir um compromisso em encontrar um lugar para amar e pessoas para estar ombro a ombro, todos estarão vivendo a agenda de Deus. Porque é Ele que faz e é o outro que me ajuda a continuar fazendo e cooperando com o que Deus está fazendo. Um outro homem muito importante na vida de Paulo foi Barnabé, não é? Barnabé percebeu a mudança de um tempo. Percebeu que a igreja de Jerusalém estava com dificuldade de entender que um tempo estava mudando e que Deus estava fazendo uma coisa nova. E ficaram parados em Jerusalém. Até o capítulo 11 você vê Deus tentando convencer Pedro: Pedro, não chame de imundo o que eu estou santificando. Tem alguém batendo na porta, abra a porta, entra, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou estendendo a atuação da igreja pela terra, entra nisso. Até o capítulo 11 fala que eles continuaram só pregando para judeus. E aí um homem chave chamado Barnabé faz a leitura de todo o cenário. E ele lembrou de quem? De Paulo. Paulo nunca teria encontrado seu lugar de funcionamento se Barnabé não tivesse buscado ele. Homens que não estão procurando o seu lugar, homens que estão procurando cooperar, colocando as pessoas certas nos seus devidos lugares. Porque o mais importante é que o que Deus está fazendo aconteça, não eu aconteça. Porque não sou eu que estou começando, Deus começou uma coisa. E como eu vou fazer com que isso funcione? Fazer uma coisa funcionar nem sempre significa você assumir ela. Jonatas era aquele que tinha por direito de ter a capa do rei, mas ele dá a sua túnica para Davi. Estão entendendo? Quem era o filho do rei? Era Jonatas. Mas quem era que Deus estava chamando para assumir aquele lugar? Era Davi. Ele abre mão da sua posição para entender que o momento era de apoiar aquilo que o outro estava fazendo. Perceber o que Deus está começando e fazendo e recomeçando nem sempre tem a ver com o nosso protagonismo, mas tem a ver com nós darmos suporte, encontrarmos as pessoas certas para os lugares corretos no tempo exato. Muito ataque em tentar de alguma maneira nos influenciar por um sistema de crenças materialista, secularizado, humanista, relativista. E nós devemos preservar
A palavra, a relação com a palavra e a relação com o outro. Para encerrar, um exemplo que eu acho sensacional de como Cristo na prática desconstrói essas estruturas mentais e esses sistemas de crença que nos impedem de viver uma agenda de Deus. Lucas capítulo 24, era o dia da ressurreição, ele já estava ressurreto. Porém os seus discípulos estavam todos perdidos, cheios de ideias, cheios de conflitos. E havia 2 homens que estavam indo para Emaús, e ele se une a esses 2 homens nessa estrada. Era uma estrada de 12 quilômetros. E eles estavam reclamando. E de repente eles falam em Lucas 24, nós achávamos que era ele. Eles criaram uma expectativa que não foi respondida. E eles entraram numa iniciativa pessoal. Eles escolheram ir para outro lugar. Porque achavam que o que Deus tinha falado que ia acontecer não ia acontecer mais. Repita comigo: o fato das coisas não acontecerem como eu esperava, não quer dizer que elas não estão acontecendo. Porque é Ele que está fazendo. Estão entendendo? Não foram esses homens que fizeram Deus fazer alguma coisa, mas é Deus que preparou esses homens para o que Ele mesmo estava fazendo. É isso que nós precisamos entender. E aí ele começou a falar desde a época de Moisés, como era necessário que as coisas acontecessem como tinham que acontecer. E o texto fala depois que eles começaram a queimar por dentro à medida que começaram a ouvir a palavra. Por isso que todos esses homens que se encontraram com a palavra, esses lugares tinha luz e tinha fogo. A minha oração é para que nessa noite você tenha um encontro com a palavra. E que coisas que estavam apagadas dentro de você voltem a queimar. Coisas que talvez que por causa da frustração você já estava desistindo e esquecendo delas, que elas voltem a queimar dentro de você. Porque é a palavra de Deus que vai desconstruir conceitos equivocados. É a palavra verdadeira e revelada pelo Espírito que vai quebrar ideias e sistemas de crenças caídos. Estão entendendo? É o relacionamento com o Logos, com a palavra, com a ideia original de Deus, que vai desconstruir todos os conceitos que nós criamos e que não funcionaram. Mas eles ainda não estavam vendo. Quando eles sentaram na mesa e começaram a partir o pão e entraram em comunhão, os olhos se abriram. Nós precisamos voltar à palavra e voltar ao outro. Que quando os olhos deles se abriram naquele momento, Jesus desapareceu. E imediatamente eles entenderam que precisavam voltar para Jerusalém. Jesus não precisou falar para eles o que eles tinham que fazer. Porque agora o entendimento deles já estava aberto. Por causa da relação com a palavra e com a aliança. Relação com a palavra e com a aliança. Isso vai fazer com que nós estejamos sempre alinhados com o que Ele está fazendo.